Seja bem-vindo a este cantinho da noite, onde temos tempo e temos sobretudo o silêncio para ouvir, para escutar quem quer connosco conversar. Aqui às terças-feiras vamos falar com pessoas que nos ajudem a entender um pouco este universo, de uma forma geral, do que é a alimentação. E a alimentação é tudo aquilo que nos sustenta e que é tudo aquilo que suporta uma sociedade, o país, o mundo. E por isso vamos ter aqui, quando a noite está quase a mudar de dia, tempo para ouvir e falar com pessoas que de facto nos vão enriquecer. O meu convidado hoje é uma dessas pessoas e é o privilégio meu de ter o José Bento dos Santos como meu primeiro convidado neste espaço. E eu tenho alguma dificuldade em apresentar o José Bento dos Santos, porque o José Bento dos Santos eu diria que é um humanista contemporâneo disfarçado disfarçado de engenheiro. Mas é mais do que isso. O José Bento dos Santos tem um espírito um pouco renascentista, porque é um homem multifacetado, é um homem que pincela a arte da produção do vinho, como do mercado de metais, como pintura, como tudo isto. E é um homem que, apaixonado pela gastronomia, e que, no entanto, o seu prato favorito é pão com manteiga. Bem-vindo. Muito obrigado. Está tudo dito. Está tudo dito. Não, isso não está de certeza. Falta muito para dizer. Nomeadamente, José Bento dos Santos. Um país, uma nação, uma sociedade, define-se por muitas coisas. Uma delas é por aquilo que comem, que vai à mesa. Absolutamente. Tendo em conta os tempos que correm, esta mescla de culturas, este para a frente e para trás, as modas que vão passando, o que é a mesa portuguesa que nos define hoje em dia? O que é que nos define hoje em dia? Consegue-se perceber ou mudou tudo? Não, muda tudo, porque muda tudo no mundo inteiro. E nós assistimos a um fenómeno, desse ponto de vista, que é uma história. É evidente que a alimentação representa, em termos culturais, um património tão importante como praticamente o património histórico, ou filosófico, ou literário, de cada região, de cada povo. E isso dava-nos pano para mangas para discutir. Mas enfim, sem alimentação não há povo sequer. Depois, não há mais nada. Toda a gente sabe que se houver alimentação, não há povo. E é fundamental, porque ainda hoje há pessoas que não têm para comer. E o mundo devia se preocupar com isso, como é evidente. Um ser humano preocupar-se que há alguém que não consegue ter alimentação. É semelhante para a nossa realidade. Mas a nossa realidade encaixa-se neste momento, é difícil de analisar, porque a história evoluía naturalmente, e aí evoluíam, por isso estava a falar das literaturas e da pintura e tal, houve evolução. E havia evolução na alimentação. Eu às vezes fazia conferências por brincadeira a acompanhar aquilo que se passava na pintura, as várias épocas e tal, com aquilo que se ia passando na alimentação. Aliás, a pintura retratava muito isso. Sim, sim. Enfim, às vezes pode ser um bocadinho frustrado, mas é interessante. Ora bem, eu, curiosamente, nasci no ano seguinte ao fim da Segunda Guerra. E nasci com os baby boomers todos que nasceram nesse dia e que foram os últimos que se dirigiam ao restaurante para se sentarem à mesa, conversarem, escolherem um vinho que lhes agradasse. Isso a seguir, a geração X que vem a seguir, já perde muito disso, porque já começa a haver situações, a tecnologia começa a dar aqueles saltos todos, e depois a geração Y, a geração Z, e não digo já a geração Alfa e Beta, que já nascem com os computadores nas mãos, mas se dermos esse salto, vimos, olhemos para a mesa de um restaurante normal, mesmo que esteja uma família, e isto é redundante, toda a gente diz isto, mas está toda a gente a falar ao telemóvel sem abrir a boca. Ora, nem sequer há alguém que diz: ai, que bom que isto está, olha, não queres provar? Que era uma coisa banalíssima nós fazermos. Ora, o que acontece é que, para apreciar a grande comida,
Há um exemplo flagrante. Abençoada minha mãe e abençoada minha avó que me obrigaram a comer feijão à força. O feijão é uma coisa extraordinária. E se eu não tivesse sido obrigado a comer feijão, naturalmente hoje nem sabia o que era. Ora, hoje já a gente não sabe, nem é que nem lhe interessa. A pressa, a correria, não necessitam desse tipo de coisas. Eu percebo onde é que está a querer chegar, mas ajude-me a refletir também o seguinte. Ao mesmo tempo que diz isso, e é verdade, as pessoas cada vez mais num restaurante olham para um ecrã relegando para terceiro, quarto lugar aquilo que estão a pôr dentro da boca, mas por outro lado há o culto da gastronomia enquanto objeto de desejo e quase moda. Onde é que fica a nossa a herança cultural gastronómica no meio disto? Onde é que nós estamos? Estamos entre um pico de gastronomia muito virada apenas para o visual, em alguns casos. Temos a outra indiferença completa e a mudança dos regimes alimentares. E onde é que se caracteriza Portugal neste momento? É que isto que eu acabei de dizer é mais fácil aplicar aos Estados Unidos. É um país bastante mais desenvolvido. Felizmente, para nós ainda temos... enfim, nas nossas cabeças e ainda ensinamos às gerações seguintes que há coisas feitas em Portugal que têm um gosto extraordinário e, sobretudo, para além do gosto, que é importante, mas tem uma história. Há uma história da chanfana, há uma história para cada receita de bacalhau e, enfim, por aí fora. E essa situação tem permitido que nós tínhamos mantido restaurantes preocupados com essa ligação, embora reconheçamos que não podemos fazer as receitas que fazíamos no original, porque também há uma outra coisa importantíssima, a preocupação com a saúde. Hoje em dia quem está à mesa, sem querer, o cérebro está a trabalhar e, portanto, tudo isto tem que ser adaptado. Comigo, está a trabalhar com muitos mitos que foram incutidos às pessoas. Com certeza, naturalmente. Lembra-se que há uns anos diabolizava-se o azeite e a margarina era o futuro e agora está tudo ao contrário e digo isto para outros alimentos. E vai continuar. Preocupa aquilo que vê e que sente na forma como os portugueses estão a comer e a alimentar-se hoje em dia? Não, eu até estou feliz com o que está. Até me encontro bem, porque vejo o que se passa noutros países e fico desolado. Eu, por razões pessoais, dei um período que tinha que ir várias vezes a Barcelona. E um dia, não marquei nenhum restaurante, nem amigos, nem nada, mas fui passear ali pelas Ramblas para entrar num restaurante daqueles típicos, apetecia-me comer isso que nós estamos a falar. Não encontrei. Encontrei hambúrgueres, bitoques, não sei. Não há um único restaurante naquela zona. É impressionante. No entanto, o que me preocupa em Portugal é que o problema da alimentação não é comer meia dúzia de coisas e dizer-se que, pronto, já sei tudo. Que é uma tentação. É uma tentação. E as pessoas que decidem, muitas vezes não têm mais aporte de conhecimento que isto. Aconteceu ontem... Onde é que quer chegar com isso? Quero chegar que ontem, num problema que a Espanha tem mais avançado que o nosso, de todas as grandes cadeias, tudo isso. Ontem, 3 ministros, Ferran Adrià e mais alguns, decidiram fazer uma campanha, e vai ser uma campanha mundial, aquilo pareceu com uma força à séria, para pôr a comida espanhola. Ora, a comida espanhola não é um hambúrguer espanhol, com certeza. Não, é que a verdadeira comida espanhola, e inclusivamente as tapas e tal, que já há alguma coisa, no mundo inteiro. Mas como é que está desenhada essa campanha? O que é que se sabe já qual é a estratégia? Sei que é um pouco aquilo que aconteceu com a Itália.
sabe que um restaurante italiano aberto na Patagónia entra logo, precisa de ter umas condições, precisa de ter presunto, massa, enfim, azeite, eu não sei, tem que ter 5 ou 6 coisas que tem que ter. A partir daí é agarrado por a organização italiana que está ligada aos Ministérios da Economia, Turismo e tal, e dá-lhe apoio publicitário, dá-lhe apoio de tal maneira que eu estava em Parma a ver a escola de hotelaria, que é uma grande escola, e só via chineses nas aulas. E um chinês a dar aula. Isto não me bate certo. De facto, também lá estava o italiano, o chinês era o tradutor. Mas eles estavam a ensinar as massas, os arrozes, toda aquela comida italiana para os tipos que iam abrir restaurantes italianos na China. Acha que é por isso que a comida italiana é das mais conhecidas pelo mundo? Mas sem dúvida nenhuma, porque houve, de facto, não é por acaso. Não é possível este tipo de coisas acontecer por acaso, é porque alguém fez um esforço e que foi feito. A Espanha também o fez com o presunto. Absolutamente. A história do presunto espanhol é uma coisa... É uma história recente, já agora, se quiser recordar isso. A história do presunto, é evidente que a partir de determinada altura, o presunto em Espanha, havia uma pequena... Lembro que havia uma única casa em Madrid que vendia aqueles presuntos e tal, ainda com o marfim entrar lá dentro para cheirar e tal. Havia aquele ritual todo. E as pessoas começaram a perceber-se. A primeira pessoa que se apercebeu disso foi, curiosamente, o Alain Ducasse. O Alain Ducasse vem à Espanha, de carro, com a família e tal, prova um presunto e decide levar a mala cheia de presuntos. E para passar a fronteira, nessa altura havia fronteira, duanas não... Fronteira, alfândegas e tal. E com medo que o apanhasse. Mas a Espanha dá conta que tem, e há investidores. Isto estamos a falar dos anos 70. Portanto, não havia o Pata Negra emblemático. Nada, zero. A marca foi criada. Não, houve um dia um espanhol que me convidou para ir lá a essa casinha, que era uma espécie de uma mercearia que tinha nas portas del Sol, que vendiam um presunto e eu trazia na mala. E essa descoberta do Alain Ducasse ajudou a... Não, mas confirmou. Okay. O Alain Ducasse passou a pôr isto nas receitas e tal. E, entretanto, apercebendo-se que tinham ali uma joia, houve uma capacidade de fazer quantidade para poder servir aquilo que o mercado pedia. Mas havia uma situação complicada. É que os Estados Unidos só comiam presunto de Parma. Não, era um presunto. Presunto é Parma. Era Itália. Não há nada. Pronto. E tudo estava bem. E Parma encostado, calmamente. E como é que isto se faz? Tentaram várias vezes. Os espanhóis foram lá, aquelas coisas. E às tantas, arranjam um tipo, sozinho, que importa os presuntos. Que não é fácil importar comida, como sabe, nos Estados Unidos e tal. Importa uma caterva de presuntos e entra num restaurante com presunto às costas e diz: olha, eu tenho aqui presunto. Não interessa, nós estamos servidos, é o paro. Não, mas é que eu queria só, venho aqui para provar. E corta aquilo. Eu gostava que... Não há ninguém que prove uma tira de presunto daqueles e que não cai para o lado. É isto, é um produto único. É evidente que o homem fica encantado e fica naquela... Agora, não, mas estou... Olha, mas eu não estou interessado em comprar, já tenho aqui os meus fornecedores e tal. Mas eu não venho aqui para vender nada. Dizia-lhe o espanhol: eu venho aqui para lhe oferecer o presunto. E oferecia-lhe o presunto. E ia-se embora. A Espanha... Não era o produtor, isso já era uma isto campanha pensada. Exatamente. Okay. Nessa altura, quando em Nova Iorque havia inverno puro, neve com fartura, frio de rachar, e aparecia, antes do telejornal, um pequeno
um pequeno sketch, como é que se diz? Enfim, uma coisinha, um sol desgraçado e tal, e dizia assim: nós cá estamos assim. Não dizia mais nada. Dizia Espanha, identificava. Vendia o sol. Nós estamos assim. A frase era curta, não era eventualmente esta, mas era uma frase extraordinária, porque de facto, um tipo que está gelado, que tem as ruas, não sei o quê, que está... E isso tudo contribuiu para que hoje em dia se assuma que o presunto pata negra é um produto antigo de Espanha. Não, é um produto de uma campanha pensada. É absolutamente. E porquê que não se faz isso em Portugal? Não temos temos que fazer. Olha, temos o peixe. Eu participei numa campanha pensada, que foi o próprio Portugal. Estou à vontade, fiz a campanha pro bono com todo o gosto e foi-me solicitado que fizesse, e tive muito apoio do governo de então. Primeiro do ministro Manuel Pinto, e depois do seguinte, Mas era para... o Vieira. Sim. Do Ministro da Economia. Exatamente. Que tomou conta da... Mas era para promover algum produto especial ou era uma Nós campanha... definimos que Portugal tinha 5 produtos. A gente não pode dizer que temos tudo bom. E inventámos 5 produtos, discutimos, para pôr Portugal a ser conhecido. Um deles era o pastel de nata. Ninguém sabia no mundo o que era um pastel de nata. Hoje... É o produto português mais conhecido em todo o mundo. Não é o bacalhau, não é mais coisa Isso teve origem aí. E, enfim, depois isso andou por si. Portanto, pastel de nata 1. Pastel de nata 1. A cataplana era... A cataplana é muito bonita. Os espanhóis têm a paella, os franceses têm a cocote, e os italianos têm a pizza e tal. Há várias. Uma cataplana parece um ovni. Abrir aquilo no restaurante. Para os árabes também. É qualquer pessoa que não conhece e faz coisas saborosas, mas qualquer pessoa que chega, que não conhece e vê abrir uma cataplana, ainda por cima com sabor, fica encantado. Cataplana. E isto fizemos. A seguir, quem veio a seguir não achou graça. E o peixe? O peixe foi o principal emblema, afirmando que nós, Portugal, temos o melhor peixe do mundo. O Adriá disse isso numa entrevista. O Adriá disse isso. O Fernando e marisco. É verdade. Peixe e marisco disse isso, que nós tínhamos. É evidente que nós importamos peixe, porque o nosso não chega. É evidente que nós exportamos algum desse nosso peixe para os melhores restaurantes do mundo. É um orgulho. Agora... Como é que se promove isso enquanto marca de um país? Isso não pode ter a acompanhar a pessoas envolvidas na gastronomia e que dizem: mas quem é que diz que Portugal tem o melhor peixe do mundo? Quem é que faz? Não. Olha, os Açores, a universidade fez estudos que lá o fundo do oceano e tal permite ter, de facto, espécies de todos os tipos de peixes maravilhosos. E quando olho, e para não estar a perder tempo, salto já para a Espanha. O que é que leva os espanhóis em todas as situações onde lojas, não sei o quê, vendem presunto, diz o melhor presunto do mundo? É preço por causa disso. Há de haver gente... O Colatello é um presunto que tem, pelo menos, tanto nível como o espanhol. Sim, mas hoje em dia toda a gente usa o termo melhor do mundo, é o melhor bolo de chocolate do mundo. Hoje em dia isso já está muito banalizado, não é? Mas quando é que quando se fala... O que é que falhou nessa campanha para que tivéssemos noutro mundo? É sempre a mesma coisa. Continuidade. Ou seja, os governos mudam e a coisa fica... E depois as pessoas... Mas eu às vezes quando... não, está a criticar. Não estou a criticar porque eu também sou assim. Nós vimos a seguir e... isso não vale. Ou seja, nós não temos depois... consistência. Se fôssemos um restaurante, nunca seríamos premiados, não há consistência de serviço. Toda a gente diz isto, somos
muito maus a planear, a planificar. Somos relativamente maus a ter uma visão de futuro. Conduzimos sempre ali para a pedra que vai à frente dos nossos sapatos. E isso não permite, e sobretudo quando aparece alguém com essas ideias, não valorizamos. Na generalidade. Porque, olha, não sei. Não é um fado lusitano, quer dizer. Não é? Não sei. Mas todos nós defendemos um outro produto que não tem a ver com a gastronomia, que se chama Cristiano Ronaldo. Aí há um consenso, não é? No que a gastronomia diz respeito, não há esse consenso. Não, e toda a gente puxa para o mesmo sítio. Toda a gente gostava de que a nossa gastronomia fosse, de facto, a melhor do mundo. Você acredita em coisas melhores do mundo? Quando a gente fala no melhor do mundo, é como um tipo que faz a propaganda à pasta de dentes e diz: a pasta X é a melhor do mundo. Não é verdade, mas ele não pode ser incriminado. A publicidade permite isso, é evidente. Portanto, aqui não é dizer se nós começamos a dizer que é tudo o melhor do mundo, ninguém acredita. Mas nós só dissemos uma coisa, que era o peixe. E o nosso peixe é consumido nos melhores restaurantes de Nova Iorque. Italianos, franceses. Eu próprio testemunhei isso. Os meros são despachados de avião para Lisboa, fazem uma paragem e vão diretamente para o Percé, por exemplo. Sim. Recebe muito peixe dos Açores e não só, e do Algarve. E isso, de facto, temos um mercado inimaginável. Mas o que é que, a seu ver, neste momento, caracteriza Portugal do ponto de vista gastronómico? Ou seja, hoje em dia é um dado estatístico que a gastronomia pesa muito nas decisões dos turistas que cá vêm. Pesa muito na escolha do destino. O que é que se pode ainda fazer mais em termos qualitativos relativamente à gastronomia portuguesa? Ou já estamos num patamar que já estamos tranquilos, toda a gente sabe que a nossa comida é muito boa? Tranquilos, de certeza que já há quem esteja. Quem ambiciona, gostava de ir mais longe. Agora saiu alguém a falar inglês, a dizer que as 5 melhores cozinhas da Europa é França, blá, blá, e quem é a melhor de todas? Portugal. Vai-se lá, tudo é bom. Isto acontece. Deixe-me voltar atrás. A história do pastel de nata. Porquê é que tudo isso aconteceu? Tem uma origem. Um dia fui entrevistado pela Maria João Seixas, onde fui aí, que ela perguntou-me no fim, e qual era, se estivesse isolado, não sei o quê, o que é que lhe pedia para ser a sua última refeição, enfim, qualquer coisa assim. E eu disse, sem dúvida nenhuma, pão com manteiga, um grande pão e uma grande manteiga. Nessa entrevista, ela contou-me uma coisa. Houve um programa da BBC sobre os cafés de Londres. E em 2 ou 3 cafés apareceram pastéis de nata. Vai-se lá saber porquê. Ela, nessa altura, era o governo Guterres e ela era a assessora do Guterres. E veio ter comigo para dizer: temos que pegar nisto, porque isto vale uma fortuna. Enfim, eu não tenho essa cabeça. Isso é uma coisa extraordinária, vamos aproveitar isto. Não teve apoio nenhum. Só a pena. Mas isso ficou-me na cabeça. E quando nós começámos a expandir isso, de facto agarrou. O pastel de nata em si tem capacidade de fazer isso. O pastel de nata, em termos muito objetivos, é o primeiro alimento global português. Sim. O pastel de nata é produzido em todo o mundo. E provavelmente na China produz-se mais pastéis de nata do que em Portugal. É capaz, também eu sou muito mais. Não é? Bento Santos, como é que um homem... Ao início dizia que eu tinha alguma dificuldade em apresentá-lo, uma vez que é um bocado, tem um espírito renascentista. O Bento Santos consegue associar uma casta, um Syrah, um Pinot Noir, a Beethoven, ou a Mozart, ou outros compositores clássicos. É produtor de vinho. O vinho está a passar uma fase difícil. E vai passar mais. O que é que se está a passar? Os jovens estão a deixar de beber vinho por várias razões. Não é financeira seguramente uma delas. Não, senhor. Em que é que falharam os produtores de vinho para que não conseguiram evitar que se chegasse a esta situação? Ou era inevitável?
Isso é uma preocupação e é uma preocupação que eu tenho estado envolvido e é evidente que isso é uma questão de mercado, porque o vinho bebia-se porque se gostava dele, porque era... No entanto, havia quem bebesse vinho pelos status, outros para falar dele e tal, mas isso constituía sempre o vinho era o que dava, o que fazia a diferença, o que elevava. Hoje, as novas gerações, por onde começamos, o vinho, ele é-lhe indiferente. Alguma das novas gerações quer saber se o vinho tem 90 ou 37 pontos ou 42 ou não sei o quê. Não, isso está perdido. Alguém quer saber se o vinho cheira a isto ou aquilo e não sei o quê. Não, somos nós ainda, nós deliciamos com isso. É verdade, mas temos que reparar que isso já não existe. Isso mudou na nossa época. Na minha época eu vi 5 gerações. Pum, 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 e hoje mexem nascem no meio da tecnologia, tudo isto, e portanto, o que vai acontecer, quer dizer, não sou bruxo para dizer isto, mas desde os filósofos que hoje, sabe, até é uma coisa muito curiosa, não é? Porque até ao fim do século XX, enfim, não exatamente até ao fim, mas praticamente até aos anos finais, ninguém falou de vinho na filosofia. Nem de vinho, nem de comida. Olha, curioso. Nunca há. Claro que o Kant passa-lhe assim por cima, o próprio Marx escreve sobre o vinho, mas diz qualquer coisa e tal. Platão escreveu sobre o vinho, é evidente, e disse tudo. E porquê? Porque o vinho e a comida são duas fontes de prazer, como outras que nós temos, que conflituam com, digamos, a religiosidade, seja que a religião for... O vinho faz parte dos rituais religiosos. Mas não é como prazer, é como sacrifício, é como sangue. É como simbologia. O que acontece é que os sentidos da contemplação, o que se dirigem à divindade, são os olhos para ver a beleza, tudo, e a música através dos ouvidos. O gosto nunca entra nisso. O gosto não, porque conflitua. E, portanto, não há ninguém que se habilite a escrever sobre o gosto. De repente, sai um livro por semana. Mas o que é o gosto? Mas grandes filósofos. Isto é uma parte da sua filosofia de vida também, o que é o gosto, não é? Exatamente. O gosto, não é? E o gosto é um prazer só ou o gosto é um pouco mais do que isso? O gosto... O gosto de gostar. Mas o gosto é gustibus non disputandum est. O gosto não se discute. Espera aí. Vamos lá ver. Qualquer pessoa pode ter o gosto que quiser. Não tenho o direito de não gostar de um grande vinho? Tem todo o direito. Então como é que se discute o gosto? Discute muito, muito facilmente. Quantos vinhos é que bebeu na vida? Meia dúzia? Está ao lado alguém que bebeu milhares de vinhos e que sabe, enfim, é uma pessoa que se provou que tem, naturalmente, o gosto dele tem mais evolução, vale mais com o que isto quer dizer. É aí que a gente, porque nós todos os dias saímos de casa, arranjamos, pomos uma gravata e tal, mas se fôssemos um daqueles tipos da moda, fazíamos ali um vestão, não é? Não nos podemos comparar ao que seria ser vestidos por um grande costureiro. Era qualquer pessoa. Eu entendo o seu tudo e mais alguma coisa. Pedro Santos, mas ajude-me a aprofundá-lo ainda mais. Quer isto dizer que o gosto está dependente da quantidade de informação que recolhemos? O gosto está dependente do próprio gosto, do ambiente. Está a dizer que... Do ambiente onde se está,
da questão. Hoje em dia, fundamental a questão geracional. O gosto desta geração é diferente. Eu como Baby Boomer fui a última geração. Esta geração é de 46 a 64. A última geração a ir para a mesa com o vinho, a cantar, toda esta parafernália que a gente... A partir daí, já ninguém trata o vinho dessa maneira. É evidente que há hábitos e tal, mas as gerações vão. Mas porquê? Agora, repare uma coisa. Há uma coisa que é extraordinária. O Kornonski, o grande gastrónomo francês, considerado o melhor gastrónomo, sei lá, é o que for, foi à China e veio dizer uma coisa, parecia uma barbaridade, que a melhor cozinha do mundo seria a chinesa, se por acaso desse para acompanhar com vinho. Ele pôs... Ora bem, nós temos... Isto é o nosso arquétipo. É cozinha e o vinho fazem... Até se diz, não, a refeição é o sólido e o líquido. De repente isso desapareceu. Mas desapareceu porque aquilo que se come não é com hambúrgueres, com poqués, com... sei lá, esse tipo de coisas, mas que desafiam o gosto. Eu gostava de dizer aqui uma coisa, mas tenho medo de ser mal compreendido. Não vale a pena. Estamos aqui entre amigos, ninguém nos ouve. Diga. É que isto nem sequer é meu, há várias pessoas para explicar esta situação a dizer isto. Nós, quando temos um prato nosso, seja um prato de feijão, seja uma feijoada bem feito, ou um peixe grelhado, ou seja o que for, ele tem o próprio gosto, há quem goste mais, há quem goste menos, percebemos perfeitamente o que é que se passa. Mas, quando se trata de vender comida fabricada, industrializada, se a comida processada, não estou a falar de problemas de saúde. Claro que isso é outra história. Sim. Mas esta comida tem que ter qualquer coisa para a primeira dentada não dizer, isto não. E estou-me a lembrar da chama-se intensificadores de sabor. Isto é... fórmulas químicas. Exatamente, mas é isto aqui que se chama, em termos gastronómicos, usou-se um termo para isto. Feio, feíssimo, mas sem maldade nenhuma. Essa comida que a gente dá uma dentada e apetece ir até ao fim. E que depois ficamos ali com aquela coisa, até apetece fazer, estar ali mais um bocadinho, e passaram 5 minutos. O que é que comeste? Já nem me lembro. Desapareceu. Ora, isto é pornografia. Isto é o gosto pornográfico. Não, repare, não tem nenhuma crítica. Eu estou a olhar para uma coisa que me dura 5 minutos e que não sabe o que é que está a comer. Olho para ali, entusiasmei-me, e depois aquilo não tem nenhuma consistência, não tem a tal cultura por trás, não tem uma história. Estamos a falar do chamado fine dining, entre aspas, comidas muito elaboradas, muito ecenografadas e muito trabalhadas em termos de componentes. Estou a falar, não estamos a falar de um chispo, nem estamos a falar de um rabo de boi. Não. Mas eu estou a falar mais da comida que hoje se come, e claro, vamos bater com os Estados Unidos, aquilo que a comida simples, fácil, que tem essas características. A parte do fine dining preocupa-se muito, e com razão, com o Instagram. É que a pessoa que tira uma fotografia a um prato que é uma obra-prima, em termos decorativos, é uma coisa... Uma pessoa nem sabe se aquilo é para comer, se é para fotografar só. É uma coisa linda, linda de morrer. E nem sempre é tão saborosa quanto parece. Mas quando eu mando para 10 ou 50 amigos a dizer, olha o que eu estou a comer, os outros ficam a babar-se. É dizer, eu não fui, tenho que ir lá. Estamos numa gastronomia puramente visual?
Uma parte sim, uma parte é isso, e os cozinheiros são obrigados a fazê-la. Houve agora grandes cozinheiros a tentar ter as 3 estrelas em França, a voltarem a cozinhar com uma decoração mais simples. Porque têm menos estrangeiros e tal. Vão voltar às raízes. Aliás, a alta cozinha, a alta gastronomia cada vez mais volta às origens. Às origens. Exatamente, a fazer as coisas. Os clientes são ou os estrangeiros ou a nossa geração. Bento Santos, para quem nos está a ouvir e que não sabe, o Bento Santos é um excelente cozinheiro, é um chefe em casa que faz almoços e jantares para os felizardos dos amigos perfeitamente fantásticos. Qual é o prazer que tira disso? Ou seja, porquê é que sente essa necessidade? Um homem que é um gastrónomo, conhece os restaurantes quase todos do mundo. Gostava que me elaborasse um pouco sobre o prazer, para além daquele das coisas terem um bom sabor e as pessoas estarem felizes. O que é que há mais no prazer de ir para o forno e fazer aqueles pratos complicadíssimos e estar a viajar para encontrar aquela manteiga ou aquele queijo daquela abadia? Paulo, eu tive uma vida em que viajava 250 dias por ano. Por causa do Sempre a correr, pelo mundo inteiro. Ia de facto aos restaurantes que podia e tal, e mantinha sempre isso, estudei e tal. A partir do momento em que praticamente estou reformado, tive a oportunidade de ser eu próprio a fazer qualquer coisa em que eu tinha a exigência e eu era o cliente. Eu sou o chefe do restaurante, mas sou também o cliente. E o prazer que isso me dá de conseguir encontrar sabores que de facto deem um prazer extraordinário. Porque, em termos dos filósofos, uma coisa boa tem que dar um prazer. Enfim, é uma percebemos inevitabilidade. Inevitabilidade, sim senhor. Mas o que é que está antes? Para dar um prazer teve que dar uma emoção. Se eu não tiver uma emoção, mas para ter uma emoção preciso ter primeiro uma percepção do que é que estou a comer. Já estamos a falar do Damásio. Mas enfim. Sim. Mas estas, nós estamos a... Mas depois, e isto também tem a ver com o Damásio, mas depois da emoção, tivemos a percepção, enfim, são mais coisas, mas a percepção, a emoção, e às tantas temos o prazer. E dizemos, isto é extraordinário. Falta uma coisa. Que é o último, e o Damásio também fala nisso, que é o último estádio. É nós virmos para casa 3 dias depois e ainda termos a satisfação connosco. O estado de satisfação, que é o que ele diz, é que aquilo ficou. Não foi só do momento. Não foi uma coisa que agradou naquele momento. E depois... Fale-me de um desses estados. Um momento que ficou gravado nesse patamar do sublime no que diz respeito à gastronomia. Sim, eu queria ver se ia buscar qualquer coisa de facto. E não vou-lhe pedir os restaurantes favoritos se tivesse... Não. Nem é isso que eu estou a falar. Pode ter a ver com coisas mais insignificantes do que um grande restaurante. Sim, não, isso tem a ver... que eu recordo. Uma recordação de miúdo. Enfim, isto hoje era criminoso, mas na beira apanhavam aqueles peixinhos de rio deste tamanho. Punham lá umas redes e tal, e apanhavam os peixes, não sei se de noite, se não sei o quê. E depois fritavam-nos com vinagre. Tudo isto era feito. Eu lembro-me de cada vez que nós íamos visitar alguém que tinha esses peixes, eu tinha 6, 7, 8 anos, de tanto. E era ainda hoje tenho esse... Isso era um prazer extraordinário. É simples. Mas aqueles peixinhos eram extraordinários. Eram muito, muito, muito saborosos. Mas... Diga. Não, diga. Lembro-me, estava a falar desses prazeres ancestrais, digamos assim, e estava-me a lembrar, uma vez ouvi-o a falar de pão durante uma emissão televisiva. E dá para perceber o que é paixão pelo pão.
E se juntarmos ao pão a manteiga? Fale-me dessa sua obsessão. Olha, é curioso e é interessante porque se pode filosofar a partir daí também. Quando se come, não se pode comer pão com manteiga, porque os médicos não deixam, então é colesterol para cá e não sei o quê. Isto não é um consultório médico, ou não? Não. Pronto. Bom, Isso é mas é natural. Claro. Olha, há pessoas que põem uma fatiazinha de pão e um pacote de manteiga por cima. Agora, espera lá, a manteiga não tem gosto. Pega num pacote de manteiga e como não dá prazer nenhum, zero. É verdade, não é? Depende da manteiga. Seja ela qual for. A gordura da manteiga tem que... A gordura não tem gosto em si, digamos. Tem que... É um transportador do gosto. O pão, se não tiver nada para lhe pôr, tem gosto. E se for um pão muito bom, até isso nós gostamos e dá prazer. Imagina agora o que é esse pão maravilhoso que eu estou a dizer isto e hoje quando chegar a casa tenho 2 pães alentejanos, 2 quilos cada um. Sua conversa, já estou aqui a pensar no pão. Que me foram entregues de uma senhora que... Mas a manteiga é um veículo para transportar aquele sabor do pão para mim. Não é para interferir. E isto morre quando eu tenho... Antigamente era assim, porque a pessoa não tinha capacidade para ter a manteiga. Hoje tem capacidade para ter 4 ou 5 pacotes de manteiga e, portanto, vai pôr manteiga. Não sabe nada. Eu sou suspeito que eu gosto de manteiga só pela manteiga também, não é? Mas claro, E é um ingrediente fundamental na cozinha, sim. aliás, é um ingrediente fundamental na cozinha. A sua paixão do vinho e tornou-se produtor de vinho, porquê? Não bastava ter o prazer de provar o vinho, porque a necessidade de fazer o vinho? Olha, conto-lhe a história, eu nunca pensei, como toda a gente, olha, um dia gostava de fazer vinho e tal, mas nunca pensei, deixa cá fazer o investimento. Mas eu um dia estava em Nova Iorque com um grande amigo meu, depois do escritório, daquelas coisas e tal, fomos jantar. E começámos a falar de politiquices, de coisas, o que é que vai acontecer ao mundo. E falámos, sabe o quê? Estamos 2 ali a falar. E às tantas, ele diz-me assim, sabes que eu tenho uma ideia, nós devíamos investir, naturalmente, quem está em commodities acaba por tentar-se a investir em commodities, porque pensa que o cobre vai subir, ou que vai descer, ou não sei o quê, enfim. Em vez de investirmos em commodities, nós devíamos investir em terra. Terra. Eu fiquei assim a olhar e dizer, espera aí, quando a gente investe em commodity, mas vai haver falta de cobre, mas vai haver falta disto, ou vai haver excesso, a terra é finita. Não, não há mais que isto. E, portanto, investir em terra é capaz de não ser má ideia. Eu falei com o meu pai, nós vivíamos no mesmo prédio, no mesmo edifício, e ele disse, olha que graça. Nessa semana havia um senhor, nosso amigo, que tinha a Quinta do Monte Douro e que já não era capaz, vivia em Lisboa, porque tinha alugado a Quinta a um rendeiro e o meu pai foi-lhe perguntar se ele queria vender a Quinta, sem me dizer nada a mim. E, surpreendentemente, ele disse, eu nunca venderia a minha Quinta. Mas ele não tinha filhos. Mas a si e ao seu filho, eu sei que vão estimá-la tanto quanto eu estimei. E, de um momento para o outro, nós vimos proprietários de uma quinta. Logo a seguir, na minha relação com os metais, e como sabe, esta gente que estava relacionada comigo, a grande parte eram judeus. Pediram souberam para virem cá os professores de Jerusalém, professores agrónomos de agronomia, e entraram na quinta e estudaram a quinta de parte, tudo, para ver o que é que a quinta podia dar.
E o que eles queriam fazer era fruta antes da época. E foram os pêssegos. Não, Não? Não foi os pêssegos não, os pêssegos é uma coisa da então CE, pronto. uma anedota completa, Ok. para a gente perceber. Bom, mas eles disseram não, isto aqui, para aquilo que a gente queria, não vale a pena. Agora, para uva, que era, de facto, estava na região e que se via, estiveram lá 6 meses. Ficámos com conhecimento absoluto de tudo. E, entretanto, tivemos um professor australiano que veio cá e que esteve connosco e que tinha modelos a dizer, olha, nesta quinta, o Sierra Viognier, as coisas das Coturron, que havia os ventos e não sei o quê, e já, nós fizemos uma experiência e começámos por fazer 2,5 hectares. Nesses 2,5 hectares, o nosso querido amigo João Paulo Martins deu o prémio do melhor vinho português de casta estrangeira. É claro, isto é como toda a gente. Então, ganhou-se um entusiasmo. Vamos lá fazer mais. Fizemos mais 10 hectares, depois fizemos mais 10, ficámos com 20. E agora temos 30. E porquê que nunca, pela mesma razão, nunca pensou em abrir um restaurante? Abri. Está bem, teve um em Cascais. Não. Tive um restaurante na Rua da Rosa, em Lisboa. Sim. Que Mas quanto houve muita gente que dissesse, e estou à vontade. Eu conheci o Patrick Mignot na Lourinhã, onde ele tinha um restaurante. Fazia cozinha francesa. Sim. O Patrick Mignot foi cozinheiro do Barão de Rothschild. Mamma mia! Ele cozinhava 700, uma por dia, no ano, não é? 700 e tal refeições, almoço e jantar, nunca podia repetir um prato. Bem, tinha uma experiência, era um cozinheiro de truz. Como muitos outros cozinheiros, não é um gestor, não é um empresário. Por isso é que é cozinheiro. Pusemos o restaurante e tal, mas a gente... Quanto tempo? O restaurante durou um ano. Porque, ao mesmo tempo que tínhamos clientela fidelíssima, um dos homens, uma das pessoas fidelíssimas era o embaixador do Brasil. E a carta dizia, como à restaurante francesa, Patrick Mignot e Sabrigado, que é como a brigada do Patrick Mignot e Sabrigado. E o embaixador gostava tanto do restaurante que passou a mandar convites para as recepções na embaixada. Então mandava sempre 3 convites. Um para o senhor Patrick Mignot, outro para mim, que conhecia-o bem e, portanto, vinha no meu nome, e o terceiro para o senhor Sabrigado. Estamos a chegar ao fim, mas não resisto de lhe fazer esta pergunta. O que é, que eu ainda não percebi, a comida tradicional portuguesa? Existe comida tradicional portuguesa ou existem comidas regionais portuguesas? A gente começar aí, tem aí a discussão. O tradicional dura 50 anos, já sabe, está mais que estudado e tal. E depois há o outro tradicional. A região não. Evolui, mas é a região. E, de facto, todos nós conhecemos que nas regiões há comida que chegaram até nós desde o século XIX e que são, como o Escofia do século XIX fez, tem uma região que acho que é, de facto, mais rica em termos de receituário, mais interessante em Portugal. Acha que as cozinhas do Norte têm uma oferta de produtos incrível. Mas temos duas situações distintas. E a simplicidade distintas. do Sul, que é... Temos duas situações distintas. Uma região rica, que é o Minho, e que tem comida rica. É opulência, não é? E depois temos Trás-os-Montes e o Alentejo, que é preciso puxar para a cabeça. Cozinha feita com elementos simples e saborosíssimos. Foi-se buscar o sabor, tudo, deu tudo e mais alguma coisa. Essa cozinha... Bem, nós adoramos, vamos lá. Agora temos que, as novas gerações, como é que a gente faz para eles pelo menos provarem? Olha, o pão que tem lá em casa vem do Alentejo. Exatamente. Bento Santos, gostei muito de estarmos aqui. Eu também. Gostei muito de ter este cantinho da noite, quase a mudar de dia. É um prazer sempre ouvi-lo falar das suas várias paixões. E terminar aqui mais uma destas nossas conversas íntimas em final de noite aqui no Conta Lá. Todas as semanas, à terça-feira, já sabe, à volta da alimentação, há pessoas extraordinárias, há projetos incríveis e há tanta coisa para aprender. Fique desse lado.